Queria ler com vocês Mateus 4, de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. É um texto muito conhecido, nós já conhecemos de cor e salteado. Mas o meu objetivo aqui é principalmente no final, tentar mostrar alguma coisa que Deus me mostrou agora no mês passado. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Esse texto é logo depois do batismo de Jesus nas águas. Foi batizado por João Batista e logo em seguida foi batizado no Espírito Santo. Então Jesus, como homem, foi batizado nas águas, onde a gente explica por que ele teve que fazer isso, e foi batizado no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, quando veio sobre ele numa forma de uma pomba, simbolicamente. E aí então, o próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para ser tentado. Não foi o diabo que levou. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. E ele levou para que Jesus pudesse vencer e também nos desse a condição para que nós também depois pudéssemos vencer. Quando diz deserto, não quer dizer que é como a gente pensa hoje, é só areia e mais nada. Deserto também é falta de pessoas, um lugar desértico. Então, não tinha ninguém naquele lugar que ele estava, a gente não sabe nem o que era. E passou 40 dias e 40 noites sem comer. Não quer dizer que passou 40 dias e 40 noites sem beber, mas sem comer. Tanto que ao final de 40 dias e 40 noites teve fome. Então, o primeiro Adão que pecou, que não teve forças, que pecou lá em Gênesis, trouxe a derrota, né, para toda a humanidade. E agora o segundo Adão, Jesus, é provado e vence, abrindo uma porta para que você e eu possamos vencer também. O quê? As tentações, ao diabo e a tudo que Jesus conquistou para nós na cruz. Então veja lá, como começou. A primeira tentação
Jesus foi tentado na carne. Deixa eu ver se aqui. Em 1 João 2:15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos que vêm pelo olhar, pelo que é trazido para a gente pelas emoções, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, esses desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, Jesus foi... Isso está lá desde Gênesis, quando a mulher viu que aquele fruto era boa, agradável aos olhos, desejável e assim por diante, e boa para dar entendimento. É a mesma coisa que João diz que está desde o início. A estratégia mesma do diabo, desde o início. E Jesus foi tentado na carne, na alma e no espírito. Nós sabemos disso. Então aqui ele foi tentado, primeira coisa, na carne. E essa concupiscência que 1 João 2,16 diz ali. Então, tal qual o maná que foi dado para o povo lá no deserto, o que o diabo está dizendo é o seguinte, ó, sabe aquele pão? Você não diz que é filho de Deus? Você é filho de Deus mesmo? Prova. Faz com que essas pedras se transformem em pães. E para quem estava com muita fome, que era razoável, tentador. Era tudo que alguém que está com fome quer comer. Mas Jesus disse, mas também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, ou seja, o que vem, é razoável a gente ter fome, é razoável querer satisfazer a nossa carne, e esse é um problema, porque a carne fala sempre muito alto. A tentação na carne é muito forte. Os vícios são tentações na carne. Todos os vícios. Tudo o que passou do controle é um vício. E todos os vícios na carne, como bebidas, sexo, os vícios todos, as impurezas, são ataques na carne. E o diabo ataca primeiramente na nossa carne. Glutonaria também é um pecado. Tudo o que faz com que a gente não tenha o controle é pecado. E essa é uma das tentações que as pessoas caem aos montes. Mas quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, ele não deixou Jesus ao seu próprio léu, não abandonou Jesus. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, ele tinha as ferramentas que nós temos hoje. Ele tinha o Espírito Santo, ele tinha a palavra de Deus, e ele tinha o jejum. Tinha o jejum. Quero dizer para vocês que não há nada mais destrutivo para as tentações da carne do que o jejum. Nada, nada, nada. O jejum é poderosíssimo para as tentações da carne. Eu sempre digo, há alguém que tem algum problema de uma área específica de tentação, jejue. Jejue. Essa é a estratégia que o Espírito Santo que Deus deu, que Deus sempre deu, essa é a estratégia de Deus que Jesus usou. Então, se ele usou, é porque eu preciso muito, muito, muito mais do que ele.
Mas nós não gostamos de pensar assim. Nós achamos que nós podemos simplesmente, temos a Bíblia, vemos na igreja, lemos de vez em quando, oramos de vez em quando, está tudo certo. Não está tudo certo. Jesus orou naquele tempo, Jesus jejuou, e Jesus tinha em si, claro, todo o conhecimento da palavra. Ele é a palavra, ele é o verbo de Deus. Então, irmãos, está uma estratégia aqui. É a mesma para a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É a mesma. Nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos que usar. Nós temos que ser sábios para saber usar ao nosso favor. Depois, então o diabo pegou Jesus, levou até Jerusalém, cidade santa, colocou no pináculo, lá em cima no templo, e disse: se você é filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. E o que o diabo falou é verdade, está escrito mesmo. Porque Deus dará ordem aos seus anjos para que não tropece numa pedra, e se tropeçar vai te colher, vai te pegar. Está lá em Salmo 91, é verdade. Só que está distorcido. O diabo conhece a palavra melhor do que a gente. Só que ele usa, aliás, esse é um grande perigo, simplesmente saber. Conhecimento é bom, mas é só o princípio. Viver é que faz a diferença. Então o diabo conhece a palavra, claro. Conhece a palavra. Então, saber o que está escrito, ele sabe melhor do que nós, todos juntos. Só que usa, e usa às vezes contra a gente, a favor dele. Então a gente precisa ter essa sabedoria também. Então Jesus foi tentado na alma. Por quê? Esse desejo de status, de poder. Prova que você tem poder. Prova que você realmente é o cara. Pode se jogar e você vai mostrar para todo mundo que você é o filho de Deus. Esse desejo de poder, né, de ter, é o que está aí hoje. Não mudou nada. E é essa mesma batida que nos é inculcado todos os dias na mídia e nas nossas casas também. Precisa ter um emprego melhor, é justo. Precisa ter uma formação melhor, é justo. Mas tem um limite nessas coisas. Não é o poder pelo poder, não é ter por ter. Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, para que a gente possa andar segundo esse propósito. Então, esse desejo de mostrar, se joga, que vai dar certo. Se joga que você vai mostrar que você realmente é o cara. É o Filho de Deus. Sabe que lá em Gênesis, quando o homem pecou, aí Deus colocou as condições pelo qual ele viveria, ou seja, com o labor do seu trabalho, a mulher, quando desce à luz, ser dores de parto e assim por diante. E para a serpente, ou seja, para o diabo, colocou o seguinte: você vai rastejar. É claro que não era uma cobrazinha como o pessoal ilustra hoje. O que ele está falando? Deus disse lá o seguinte, ó. O poder que você tem hoje de se manifestar e fazer o que você quer aqui até então, vai estar limitado. Então o diabo foi limitado por Deus naquele momento de atuar abertamente ou conforme ele quisesse aqui na terra, diante dos homens. Ou seja, você pode sugerir que a pessoa pule, mas você não pode empurrá-la. Foi isso aqui. Você pode induzir a pessoa a fazer tal coisa,
mas ela é soberana sobre a sua própria vontade. Você não vai poder forçar. É o nosso livre-arbítrio. Ninguém fica endemoniado porque o diabo quis. Não. É porque foi dado condições paulatinamente para que isso acontecesse. Está entendendo? Então o diabo sempre atua de fora para dentro. Na carne, nas circunstâncias, na nossa alma. Estava comentando hoje de manhã. Porque a intenção do diabo, quem tem os trabalhos de Umbanda, essas coisas todas, como começa? Pinga. Sempre com pinga. Para tirar a pessoa da naturalidade dela, da lucidez dela. Como que as pessoas são enganadas e entram fazendo coisas que jamais fariam se tivesse na sua lucidez completa. Alucinógenos, drogas, álcool. É assim que acontece. Com as pessoas juntas, grupinhos. A força que tem o grupo é uma coisa incrível. Eu tenho certeza que ninguém sozinho iria lá diante de Pilatos e gritasse: crucifica Jesus. Mas quando estava um grupo, começou a gritar. Então a força que o diabo sabe usar isso muito bem. Então por que nós não nos unimos também como igreja, estamos juntos para que a gente tenha a força que Deus deu também para nós como igreja? Amém. O diabo sabe usar muito bem a favor dele, e nós não sabemos, não entendemos essas coisas. E aí a gente, às vezes, sai perdendo. Então, é a concupiscência dos olhos, foi a tentação na alma, para ele provar que ele realmente tinha poder. O que o diabo falou era a verdade, mas que seria acolhido e não tropeçaria, e os anjos estariam suprindo. Mas isso é verdade para quem confia em Deus, mas não para quem desafia Deus. A palavra de Deus é verdadeira sempre para aqueles que usam a favor do reino de Deus. Quando a gente está na vontade de Deus, a palavra de Deus sempre vai funcionar para a gente. Mas quando a gente usa o Salmo 91, como muitos usam, o Salmo 91 aberto lá nos estabelecimentos, nas lojas, porque o que o diabo falou está em Salmo 91, de 11 a 12. E as pessoas usam aquilo lá como se fosse um talismã. Mas não funciona assim. Só funciona para quem foi dada aquela promessa, para nós, para a igreja, para quem crê no Senhor. São nossas sim, no momento certo, não para tentar a Deus. Porque foi isso que Jesus disse. Também está escrito, versículo 7. Não tentarás o Senhor teu Deus. Essa palavra, essa promessa é verdadeira para quem serve a Deus, mas não para quem tenta a Deus. Amém? Amém. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Tentação no espírito. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Essa é a soberba da vida. É a síndrome de querer ser Deus ou de querer viver sem Deus. Essa é a soberba. A soberba da vida que diz 1 João é
de querer viver sem Deus. Aliás, foi esse o pecado original do diabo. Deus me colocou numa posição tão maravilhosa, acima de todos os outros querubins. Foi isso que Deus fez com Lúcifer. E até aquele tempo, eles também tinham livre-arbítrio, sempre tiveram, mas eles podiam pecar ou não, porque eles passaram por ele o mesmo processo que os homens também. Tanto que 1/3 dos anjos dos céus foram seduzidos pelo próprio Satanás, pelo próprio Lúcifer, também são os demônios hoje, são os anjos caídos. Hoje não acontece mais isso. Então não adianta orar pelo diabo, porque ele não vai se converter mais. Não adianta também achar que os outros anjos vão pecar, não vão. Isso é maravilhoso, essa segurança. Mas eles tiveram o livre-arbítrio deles também. Porque Deus é justo. Então, esse foi o desejo do diabo. Você é igual a Deus. Estou quase ali, não preciso mais dele. Aliás, uma parte das divisões nas igrejas é por aí. Eu sou tão bom quanto o pastor líder. Eu não preciso dele. Eu vou abrir minha igreja. Pronto. Irmãos, é assim que acontece. Normalmente a pessoa não chega, mas alguém vai lá, poxa, você é o cara, a senhora prega, aí vai. Nós sabemos como acontece. Então o diabo sempre tem a mesma estratégia. E o que ele falou é verdade, naquele momento era verdade. Mostrou todos os reinos. E, aliás, veja o poder que o diabo tem de pegar Jesus fisicamente, o levar até um lugar. Então, não é para brincar com o diabo. A gente não brinca com isso. Ele só não nos destrói porque nós temos maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Só por isso. Você pode cantar, eu fui no terreno de inimigo, pisei no diabo. Desculpa, pode cantar isso, ok. Mas tem que saber quem você é mesmo. Tem que ter muita convicção do que está fazendo. Então ele transportou Jesus, mostrou todos os reinos e disse, isso aqui é meu. Era dele? Era dele. Era dele. Era, porque Jesus veio, foi justamente, depois que morreu, ressuscitou, tirou das mãos dele. Aí vai o príncipe desse mundo. Jesus estava lá aqui na terra. Aqui está o príncipe desse mundo. Eu não tenho nada, ele não tem nada que possa dizer de mim. Não tem nada dele em mim, nada de mim nele. E quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, nos deu essa autoridade. A igreja tem autoridade. Amém. Sobre as nações da terra. Não foi isso que Jesus disse, que Deus disse lá atrás, antes da lei, para aqueles que viviam pela fé, para o seu servo Abraão? Pede-me e te darei as nações por herança? Irmãos, nós podemos intervir sim, através da nossa postura, da nossa crença, da nossa palavra, da nossa fé, para mudar os rumos do mundo. Estamos conversando agora há pouquinho. É a igreja que faz a diferença. Nós precisamos entender isso. A igreja é que ainda é o sal, é a luz que preserva. As pessoas dizem, eu tenho ouvido nessa pandemia, muitos dizendo, quando agora as pessoas começam a ficar atentas, né, para os acontecimentos e achando, aliás, teve paz. O primeiro acordo de paz, Emirados Árabes com Israel essa semana. É o início, não é a paz ainda, não é acordo de paz para os 7 anos, mas é o início. Olha os sinais. Mas quando quando vier a tribulação, a igreja vai ser tirada antes.
Amém. Porque a igreja que preserva. Então a igreja vai se reunir com Jesus no segundo céu. Primeiro céu que a gente está vendo, o segundo céu onde estão os demônios hoje. O terceiro céu onde está o Senhor, o reino, o trono de Deus. Jesus não vai aparecer visivelmente, mas ele se encontra com a igreja no meio, no segundo céu. E é nesse momento que diz lá em Apocalipse que o diabo é vencido e ele vai para a terra. Então a igreja sobe, o diabo vai, desce. E aí começa a tribulação. E nesse momento, ele só pode fazer, o diabo só vai poder ter condições de fazer aquilo porque a igreja subiu. Mas o Espírito Santo continua na terra, porque as pessoas vão se converter, vão ter arrependimento por dores. Não vai ser pela graça, vai ser por dor. Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas é a igreja que é o salvo, é a igreja que preserva. Então, a igreja tem autoridade hoje sobre a terra. Amém. É a igreja. Agora, quando Jesus foi tentado no Espírito, falou, olha, arreda Satanás. Agora chega. Agora basta. E Jesus teve toda a vitória que nós precisamos. Irmãos, entendam isso. Deus é o alvo da nossa adoração, sempre. Agora eu quero falar para vocês porque eu estou dizendo tudo isso aqui. Isso tudo que eu estou falando é para chegar nesse ponto. Isso foi uma coisa que Deus me mostrou dia 7 de julho, mês passado. E quando Ele me mostrou isso, falou isso comigo, eu perguntei, aonde está isso? E Ele me levou para esse texto da tentação de Jesus. Quando eu declaro a palavra de Deus sobre alguma situação, eu estabeleço que ela é a regra pela qual o jogo será jogado. Dessa forma, o meu adversário é obrigado a se submeter a ela. E Deus, que é o juiz desse jogo, vamos falar assim, ilustrando, com poder e autoridade, faz com que isso seja cumprido. E foi isso que Jesus fez durante a tentação. Vou resumir. Quando eu declaro a palavra de Deus, quando eu entendo, eu vivo, e eu declaro a palavra de Deus, o que eu estou fazendo? Eu não simplesmente estou declarando a palavra de Deus. Isso eu nunca tinha entendido. Mas quando eu faço isso, eu obrigo o diabo a vir jogar no meu campo. As minhas regras. Quais são as minhas regras? A da palavra de Deus. Quando eu declaro a palavra de Deus, ele é obrigado a submeter ao que está na palavra de Deus. Quando eu declaro a palavra de Deus sobre uma situação, eu estou dizendo para o diabo e para Deus e para mim mesmo que é por essas regras que vai ter que ser julgado uma situação, é por essas regras que vão ter que ser estabelecidas as condições de vitória ou derrota. Dá para entender ou não? Não estou entendendo. Quem está entendendo? De verdade. Está entendendo? Eu tenho uma situação qualquer na minha vida. Uma situação qualquer. Uma ameaça de desemprego. Vamos falar assim. A ameaça é real. Ou melhor. Estamos numa pandemia, certo? Estamos pregando virtualmente, ok? Nós estamos no meio da pandemia. É verdadeiro o vírus? Sim.
A ameaça é real? É real. Mas quando eu trago a palavra de Deus para essa situação, eu posso, apesar de ser essa regra, ser essa ameaça, essa tentativa do diabo, eu posso dizer, mas o Senhor também disse que cairão 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita e não serei atingido. Que vai vir a praga, vai vir a mortandade, mas eu não serei atingido. Amém. Eu posso usar a palavra de Deus a meu favor, quando eu realmente creio. E aí, por essa regra, Deus vai falar, é assim que vai ser jogado esse jogo. Para você, que proferiu e que creu. É assim que vai ser estabelecido isso. Tem um desemprego, todo mundo desempregado, mas eu posso crer, Senhor, que o Senhor, eu posso usar a palavra de Deus nessa situação e declarar as promessas de Deus para a minha vida. Amém. Mas para isso eu preciso conhecer a palavra de Deus. Porque se eu não leio, eu nem vou saber o que é, qual é o meu direito. Eu vou continuar achando que o mundo jaz o maligno. O mundo pode estar jaz o maligno, mas não o meu mundo. Eu posso achar que todas as nações já pertencem, todos os reinos pertencem ao diabo. Tudo pode pertencer lá, mas aquilo que é meu, aquilo que o Senhor me deu, eu tenho que crer que é meu. E sobre essas regras eu não abro mão. Amém. Sobre tua tenda, ó Israel, não vale encantamentos. Eu tenho que crer nisso. Sobre a minha tenda não vale encantamentos. Quando eu faço isso, eu estou estabelecendo como tem que ser. Estão entendendo? E o diabo vai ser obrigado por Deus a jogar desse jeito. Ele vai ser obrigado, ele não vai ter opção a não ser a jogar desse jeito. É por isso que as circunstâncias vêm tudo contra a gente, para tentar fazer com que a gente se dobre às circunstâncias. É ameaça todos os dias, mas a gente precisa entender que eu tenho a palavra de Deus, e contra essas ameaças, a cada ameaça eu vou usar a palavra de Deus. Também está escrito, está escrito, tá, é verdade, mas o que Deus diz é mais poderoso do que aquilo que eu vejo com concupiscência dos olhos, aquilo que eu sinto, ou aquilo que eu até quero. Isso é se submeter à vontade do Senhor. E quando eu faço isso, Deus obriga que seja jogado esse jogo. Está entendendo? Amém? Amém. Irmãos, isso para mim foi muito maravilhoso quando eu ouvi isso. Quando eu entendi isso. E estou começando a praticar isso. De proferir. As pessoas falam, precisa confessar a palavra. Ok, mas não sou um tagarela. Não vou ficar lá, Agora não, eu estou entendendo que o poder que tem isso. Estou dizendo da minha vida. O poder que tem isso, de eu trazer. Eu não consigo jogar sobre as regras do inimigo. Mas se eu trouxer para jogar nas minhas regras, nas regras do Senhor, ele vai ter que submeter às regras do Senhor. Eu lembro quando eu era adolescente, jogava bola, eu frequentava um colégio barra pesada. Colégio estadual lá e era barra pesada. Tinha 2 gangues. Tinha a gangue do Joãozinho, que era um menino desse tamanho. A gente chamava de pivetinho. Mas o problema não era ele. Era a gangue dele. E tinha a gangue do Pato, que era outro cara magricelo, só que tinha 60 pessoas na gangue do Pato. E vira e mexe, tinha tiros na frente da escola, a gente se jogava, já me joguei debaixo do carro, escondi debaixo do carro.
Eu levava um dinheiro de baixo aqui na calça, porque eles me roubavam todo mundo. Não adiantava, não tinha o que fazer. E quando brigavam, era briga de foice e de enxada, e as pessoas se matavam ali. Era terrível. E nós estávamos um dia jogando bola, pulava lá de sábado, dentro de uma quadrinha pequenininha que tinha lá na escola, para jogar bola. E levava a nossa bola, né? Ia jogar lá, né? É o lugar que a gente tinha naquela época. Aí, um sábado, chega lá, o pessoal da pesada. Nós vamos jogar com vocês. E aí a regra era deles. A gente não podia fazer gol, porque se fizesse, a hora que eles driblavam, levava cada chapuletada que você chegava, você não conseguia nem mais. Eles vinham e davam mesmo, e você não podia fazer nada. A gente jogava melhor que eles, mas estava perdendo o jogo, porque a regra era deles. Daí eu combinei com meu amigo, que era o dono da bola, o Rosan. Falei, olha... Canelo Ball. Oi? Canelo Ball. É Canelo Ball. Aquela era difícil. E eu falei o seguinte, ó. Na primeira oportunidade, você joga a bola, vamos dar um chute bem longe, lá para fora. E nós vamos sair correndo, nós vamos sair devagar, vamos pegar a bola, porque tinha uma ladeira assim, né? E vamos cair fora. Primeiro oportunidade nós pegamos a bola e começamos, a hora que eles viram que a gente tinha pegado a bola e estavam correndo, aí foi perna para quitiqueira. O que eu quero dizer com isso? Era a regra deles. A gente sempre vai perder na regra deles. Ele não tinha a mínima chance. A gente tem que trazer para o nosso campo. Amém. Com as nossas regras. Amém. E de preferência com a nossa bola. Estão entendendo, irmãos? A palavra de Deus é arma poderosíssima. Poderosíssima. Mas se a gente nem lê a Bíblia, não dá para ter ajuda. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos dê graça, nos dê força, Senhor, para não somente sabermos da Tua Palavra, conhecermos a Tua Palavra, mas vivermos a Tua Palavra. Dá-nos a graça de viver sem os pecados que nos acometem, Senhor. Dá-nos forças para usar as mesmas estratégias, ó Espírito Santo de Deus. Dá-nos forças para, quando for necessário, jejuar, para orar, para ler a Tua Palavra, para meditar na Tua Palavra e para viver a Tua vida aqui na terra, Senhor. Dá-nos a graça de termos vitórias todos os dias, vitórias por nós mesmos e pelos nossos queridos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.